Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Como é que passaram no final de semana? Espero que estejam todos ótimos, né? Descansaram, então nós estamos começando uma nova semana, que Deus abençoe nossa semana. Portanto, hoje então é segunda-feira, né? Dia 23 do 11 de novembro, né? De 2020. Hoje nós iremos fazer das páginas 67 a 75, tá? Então vamos para a página 67. Olha lá, Pro colocou a data, 23 do 11 de novembro de 2020. E nós vamos começar com o título Nossas Responsabilidades. Quando a gente lê um título, Nossas Responsabilidades, o que vocês pensam? Quais são as responsabilidades nossas, de vocês? Né? Nós vamos falar sobre isso um pouco. Né? Aprovar ali o parágrafo, os dois parágrafos, e depois a gente vai conversar um pouquinho. Pessoas que vivem juntas e formam uma família, elas precisam se respeitar e garantir um ambiente tranquilo para que as crianças cresçam felizes e saudáveis. Uma das formas de demonstrar respeito é dividindo as tarefas domésticas. É muito importante que cada um faça sua parte, para garantir o bem-estar de todos. Então vamos falar um pouquinho. Quando nós vivemos juntos, né? Ou na família, ou em família, ou na escola, ou enquanto sociedade, nós precisamos respeitar as pessoas para a gente garantir um ambiente tranquilo, né? Para que vocês possam crescer saudáveis, felizes, né? Então, uma forma de fazer isso é dividindo as tarefas, tanto na escola, quanto na família, enquanto família, enquanto sociedade, né? Se cada um fizer a sua parte, a gente vai garantir que é o bem-estar de todo mundo, tá? Então nós vamos falar sobre isso hoje. E para começar, venham de olho no texto. Então acompanhe a leitura do texto pelo professor. O título é Criança Cidadã. Né? Criança cidadã, o que será que esse texto vai falar? O que será que vai abordar esse texto quando a gente lê o título Criança Cidadã? Né? Acho que a gente vai ter que falar de algumas coisas que nós acabamos falando nos dois parágrafos anteriores, né? A questão do respeito, né? De dividir tarefas domésticas em cada lugar, família, família, escola, sociedade, para garantir que todos, né, tenham o seu bem-estar. Então eu vou começar a leitura. Se as crianças têm direito, também têm deveres. Nós falamos sobre isso, certo? Esses deveres não estão escritos em nenhuma lei, mas apresentamos algumas sugestões. Então agora vai falar desses deveres no país, tá? Não desperdice comida, água, energia e nem produto de limpeza. Saiba economizar e partilhar o que você tem. Só jogue lixo no lixo. Rua não é lixeira. Respeite e conserve os lugares públicos. Não pise na grama e não piche as paredes. Mantenha uma postura amigável, respeitosa e gentil com todos. Isso facilita a convivência. Então, essa parte nós falamos enquanto sociedade, né? Alguns deveres que nós temos com a sociedade, né? Não desperdiçar água, não desperdiçar comida, porque também isso, querendo ou não, vai estar afetando a vida de alguém, né? Se eu começar a desperdiçar a água, vai faltar água, né? Falou também da limpeza, da economia de produtos de limpeza, né? Jogar o lixo no lixo, não na rua, porque a rua é um lugar coletivo, onde passa todos, então não é só nossa, né?
não é conservar, por isso que fala conservar lugares públicos, que é onde convive todo mundo, uma convivência coletiva, né? Pisar na grama, quando eu tô num parque, também nós abordamos esses assuntos, né? Então, assim, se eu tiver uma postura amigável, respeitosa, né, com todos, com as outras pessoas, isso vai facilitar a minha convivência, tá? Para continuar o texto, a Pro vai para a página 68. Vou virar minha página aqui que eu tô lendo na apostila. Agora eu vou falar um pouco na escola, tá? Eu falei no país enquanto sociedade, agora eu vou falar um pouco na escola. Frequente a escola direitinho, dando sua colaboração em sala de aula e cumprindo os deveres e horários determinados. Respeite os educadores, colegas e funcionários. Coopere para uma boa conservação dos móveis do colégio e equipamento, colaborando também para a boa condição da limpeza. Essas questões aqui de deveres, nós temos lá na escola, né? Nós temos até as nossas regras e combinado. Chegar no horário direitinho, né? Colaborar com a limpeza, a organização da sala, lembra? Respeitar o professor, respeitar funcionário, né? Não é só o professor, respeitar o amigo, né? Conservar os materiais escolares, porque eles não são nossos, ele é de uso coletivo, né? E também na questão da limpeza. A Pro é muito até chata em relação a isso, né? Antes da gente sair, cada um olha o seu lugarzinho ali, vamos jogar lixo no lixo para ver como é que tá, porque a gente tem também que colaborar na questão da limpeza. Não é porque nós temos funcionários que né, a gente não pode colaborar com isso. Principalmente agora quando a gente retornar, em questão de a gente vai ter um novo hábito em relação à higiene, né? Agora em casa. Pergunte a seus pais como pode ajudá-lo, tente se mostrar disponível e interessado. Tenha responsabilidade e cuidado com seus brinquedos, móveis, roupas, materiais escolares e com a limpeza e organização do seu quarto e da sua casa. Guarde seus brinquedos assim que terminar de usá-lo, respeite os deveres e obrigações que seus pais determinarem. Então agora é um pouquinho dos deveres de casa, né? Como é que eu posso estar ajudando o papai e a mamãe, né? Se eu vou brincar, eu posso? Pode, vai ter um horário determinado que possa brincar. Não vou brincar toda hora, né? Porque a gente tem que ter horário para tudo. Mas depois que eu terminar de brincar, eu tenho que guardar. É a mesma coisa da escola, né? Quando a gente fala na escola. Eu vou deixar meu quarto desorganizado? Não, assim como a sala de aula tem que ficar, o quarto tem que estar organizado. Eu posso estar contribuindo na limpeza com coisas que são da faixa etária de vocês para fazer, tá? Lógico que vocês vão fazer uma coisa que é relacionada com o adulto, né? E assim, de forma que vocês possam estar ajudando a mamãe e o papai, né? Ou a vovó, ou quem mora junto. Mas são deveres que a gente tem perante a nossa família. Embaixo aqui, eu vou ter da onde foi retirado, ó, plenarinho, no livro Criança Cidadã, e ele está disponível num site que está aqui, quem quiser acessar, né, para depois estar vendo. Embaixo nós temos uma ilustração, que no caso aqui é da família, né, então é em casa. Nós podemos perceber o que eles estão fazendo, né? Olhe bem para vocês verem. Eles estão que local que eles estão, né? Eles estão fazendo alguma atividade, né? No que eles estão envolvidos? A gente pode perceber que é um jardim, o pai está cortando grama, né? A mãe está com uma flor na mão, o filho menor também. Então, cada um está ajudando ali o trabalho que eles estão fazendo juntos, mas de acordo com a sua faixa etária, de acordo daquilo que eu posso realizar, né? Não é assim para vocês. Lógico que vocês vão ter deveres, mas que vocês têm de acordo com a faixa etária de vocês, né? São deveres com a nossa sociedade, com o nosso país, na escola, em casa, né? Porque aí a gente consegue ter uma boa convivência, tá? Vamos agora para a próxima página, que é 69, no Trocar Ideias. Trocar ideias, número 1. Cite uma responsabilidade que você exerce em sua casa, em sua escola e sua comunidade. Aí vocês vão falar para quem está auxiliando e aí pessoal, cada um vai falar a sua, tá?
2. Quais atividades do texto você realiza? Também é pessoal. Olha no texto aqui que a Pro acabou de ler, comentou, né? E vocês vão citar aqui quais dessas atividades? Pode ser tanto no país, que é na sociedade, na escola, em casa. Quais dessas que você realiza? Para a criança cidadã, são poucos ou muitos deveres que devem ser cumpridos, né? Uma criança, eu penso que então, aquilo que a professora acabou de falar, né? São de acordo com a faixa etária, né? Esses deveres. E também ele vai garantir uma vida melhor para todo mundo, né? Cada um fazendo a sua parte, mesmo que seja mínima, eu vou garantir não só a minha, né? Eu só vou crescer saudável, feliz, mas eu vou garantir uma vida melhor para o outro, né? Uma vida boa, saudável para o outro, porque a gente tem que querer para o outro é o melhor, assim como a gente tem, tá? Então vamos agora para atividades. De acordo com a imagem, as tarefas de cada um das pessoas, de acordo com a imagem, escreva as tarefas de cada uma das pessoas representadas. Então eu vou ter uma imagem aqui com a mãe fazendo algo. Vocês vão observar, porque vocês vão responder. Tem o pai, e tem duas crianças, a filha e o filho. Aí vem as perguntas. O homem está? O que ele está fazendo para contribuir? A mulher está? As crianças estão? Né? 2. De acordo com o texto, faça um X no quadradinho das frases que apresentam os deveres da criança. Então eu tenho aí. A criança pode fazer comida? Vocês vão colocar um X só que o que a criança pode fazer, nos deveres da criança, enquanto a idade de vocês, tá? Pode ajudar os pais, os responsáveis? Pode lavar a louça? Guardar os materiais escolares e brinquedos? Não desperdiçar comida e energia? Não jogar lixo nas ruas e nos rios? Então coloquem um X, tá? Vamos para a próxima agora, que é a página 70. Contribuições na tarefa de casa. Então vamos lá. Ajudar a família nas tarefas de casa é um dever de todos nós. Pro já falou, né? Nas pequenas coisas que fazemos, contribuímos para que a casa fique organizada. Aí nós estamos vendo outra ilustração. A mãe está limpando a casa e as crianças estão contribuindo de forma que elas podem. Olha o que elas estão contribuindo. Elas estão guardando os brinquedos enquanto a mãe está passando aspirador de pó, entendeu? Então, assim, cada pessoa, sendo criança ou adulto, está contribuindo de uma forma, tá ajudando na organização, né? Aí vem o outro trocar ideias. O que as crianças retratadas na imagem estão fazendo? O que elas estão fazendo? 2. E você? Quais são as suas responsabilidades na organização de sua casa? Então, respondam para quem está auxiliando a atividade. Façam da maneira de cada um, né? Porque eu sei que tem gente que faz de outras maneiras. Atividades. Veja no quadro algumas tarefas que as crianças do primeiro ano realizam em casa para ajudar a família. Depois, construa um gráfico de colunas com esses dados. Então, eu vou ter que analisar primeiro a tabela, né, que tem 2 colunas e algumas linhas. Numa coluna vai ser as tarefas. Arrumar a cama, guardar os brinquedos, organizar as gavetas, retirar as louças da mesa após a refeição, limpar a sujeira do animal de estimação, né? Aí, arrumar a cama teve 10 votos, né? Guardar os brinquedos, 15 votos. Organizar as gavetas, 8 votos. Retirar a louça da mesa após as refeições, 12 votos. E limpar a sujeira do animal de estimação, 9 votos, né? Então, isso aqui foi algumas tarefas que um primeiro ano foi feito, né, juntos, através de votos. Eles falaram as tarefas e foram feitas as votações, por isso que obteve os números, né? Com essas informações, vocês vão montar agora do lado, na próxima página, um gráfico de barras, né? Porque para cada tarefa eu vou pintar a quantidade correta,
tá? Então eu vou para lá. Aí tá as tarefas em casa. Eu tenho embaixo, são as tarefas: arrumar a cama, guardar os brinquedos, organizar as gavetas, retirar as louças da mesa após as refeições, limpar a sujeira do animal de estimação, que são as tarefas que estão na página anterior na tabela, tá? Depois eu vou olhar no voto, por exemplo, arrumar a casa, teve 10 votos. Percebem que na outra parte eu tenho os números até 18, lá, total de votos, 18, tá? Do 0 a 18. Então, arrumar a casa, tá até a setinha onde que vocês têm que pintar. Vocês vão ter que pintar 10 quadradinhos. E para guardar os brinquedos? 15 quadradinhos. E para organizar as gavetas? 8 quadradinhos. E retirar a louça da mesa após a refeição? 12 quadradinhos. E para limpar a sujeira do animal de estimação? 9 quadradinhos. Pintem para cada tarefa uma cor, bem colorido. Uma cor para arrumar a casa, para ficar um gráfico de barras bem colorido, tá? Aqui não foi estipulado, geralmente um gráfico ele pode ter já pedindo as cores, mas é uma forma também, por exemplo, vamos imaginar que nós vamos montar esse gráfico e vamos mostrar para uma outra pessoa. Ela vai ter que olhar e saber o que está acontecendo. O que a gente está analisando, que no caso são as tarefas, né? Quantas pessoas participaram, então a gente tem que aprender a analisar um gráfico. Esse é um gráfico de barras, tá? Vamos para a página de 72. Agora, a prova vai ter que fazer duas propostas. Nós vamos ter que, de uma outra forma, adequando pelo fato da gente não estar na sala de aula. Porque agora essa atividade 2 e 3 e a 4, a gente teria que estar fazendo com os alunos da sala de aula. Então, a gente vai poder escolher duas coisas. Ou cada pai passa a sua informação pelo grupo do WhatsApp, ou faz entre família. Aí, cada um veja o que é melhor, tá? Então, agora, faça um levantamento para saber, atividade 2. Faça um levantamento para saber quais são as 4 tarefas mais realizadas pelos colegas de sua classe. E em seguida, preenche. Da mesma forma que do anterior, eu vou ter que citar aqui 4 tarefas e quantos votos teve. Isso a gente vai fazer na sala de aula, né? Depois, a partir desses dados, eu vou montar o gráfico. Perceba que embaixo aqui do gráfico não tem linhas, porque são 4, né, que vocês vão ter que escrever, mas não tem nada escrito. É porque a turma tem que montar junto, depois vai escrever aqui embaixo. E pintar de acordo com os votos, tá? Com a quantidade de votos. Aí, aquilo que eu falei, se os pais quiserem colocar a tarefa e colocar o nome da criança no WhatsApp, faz de acordo com as crianças, ou se os pais quiserem fazer em casa, então, com a família. Isso cada um pode estar escolhendo, tá? Próxima página. 4. Com base no gráfico da atividade 3, que é esse que a gente acabou de falar, que vai ser ou com a família ou com as respostas da turma, responda. A. Qual é a tarefa de casa mais realizada pelos colegas da classe? Eu vou lá e olho. E a menos realizada? Quantos votos no total há no gráfico? Registre como você pensou. Em sua classe, há quantos alunos, né? Esse número é maior ou é menor que a quantidade de votos? Na nossa sala agora, ficaram 9 alunos, né? A gente tinha 12. Saíram 3, ficaram 9 alunos. O que pode ter acontecido? Além dessas atividades, que outras você acha que são dever das crianças? Aí já é mais pessoal, né? Em sua opinião, dobrar e guardar as roupas são deveres das crianças? Aí também é pessoal. A E e a F é pessoal. Agora, da A, B, A, C e a D já é de acordo com a tabela e o gráfico que vocês vão fazer, tá? Próximo agora 74, que é o em casa de número 9, tá? Em uma folha à parte, uma folha de sulfite, né?
represente com um desenho um dever da criança. Aí cada um vai desenhar um dever que quiser, tá? Veja o gráfico com as tarefas que os colegas do Luan fazem em casa. Então, eu tenho aqui o gráfico pronto, né? Então, eu tenho aqui, eu tenho 18, que é a quantidade de voto, de 0 a 18. Tenho as tarefas: colocar comida para o animal de estimação, arrumar a casa, organizar o material escolar e arrumar a mesa para as refeições. Já tá vendo que já pintou os quadradinhos? Dá pra gente ver pelo aonde parou, tá vendo? Colocar comida para o animal de estimação teve 10 votos. Arrumar a casa teve 16 votos. Organizar material escolar teve 12 votos. Arrumar a mesa para as refeições teve 14 votos. Então agora vocês vão fazer o contrário. Vocês vão passar essas informações do gráfico para a tabela, tá? Organize uma tabela com os dados do gráfico acima. Então vocês vão passar a escrever as tarefas que está aqui e os votos. Vão fazer o inverso, tá? Qual é a tarefa mais desempenhada pelas crianças, que é aquela que teve mais voto, e a menos desempenhada? Menos voto. Você faz alguma dessas tarefas? Qual? Se sim, escreva qual. Bom, eu espero que vocês tenham compreendido, porque assim, tabela e gráfico são coisas que a gente já lidou. O que eu sei que aqui dificulta um pouco é a questão do que a gente teria que fazer juntos na sala de aula. Mas é isso que a Pro fala. Pede auxílio, tá? Ou faça, se for difícil, tá mandando no grupo, faça com as pessoas que tá em casa mesmo, pai, mãe, né, irmão, e aí é a mesma coisa, vocês vão aprender da mesma maneira. É que na escola a gente teria essa possibilidade, se fosse presencial, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Agora eu vou passar para a leitura do Pequeno Príncipe. Então vamos lá. Pequeno Príncipe. Hoje a Pro vai ler o capítulo de número 5. Eu marco aqui porque eu estou lendo no livro, tá? Então aí tá a capa do Pequeno Príncipe. Então eu vou começar a leitura, ó. Cada dia eu aprendi alguma coisa sobre o planeta, sobre a partida, sobre a viagem. Isso vinha calmamente ao acaso das reflexões. Fora assim que no terceiro dia conheci o drama de Baobás. Mais uma vez foi graças ao carneiro, pois bruscamente o Pequeno Príncipe me perguntou como se tivesse sido assomado por uma grande dúvida. É verdade, não é, que os carneiros comem os arbustos? Sim, é verdade. Ah, estou contente. Não entendi por que era tão importante que os carneiros comessem os arbustos, mas o Pequeno Príncipe acrescentou. Consequentemente, eles também comem os baobás? Observei ao Pequeno Príncipe que os baobás não são arbustos, mas são árvores altas como igrejas e que mesmo se ele levasse consigo uma manada de elefantes, essa manada não separaria um único baobá. A ideia da manada de elefantes fez o Pequeno Príncipe rir. Seria necessário colocá-los uns sobre os outros, mas ele observou com sabedoria. Os baobás, antes de crescerem, começam sempre pequenos. Vai passar. É isso. Mas por que você quer que os seus carneiros comam os pequenos baobás? Ele me respondeu: bem, vamos ver. Como se tratasse de uma evidência, foi-me necessário um grande esforço de inteligência para entender sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe, havia, como todos os outros planetas, boa e má gramas. Consequentemente, boas sementes de boa grama e más sementes de má gramas. Mas as sementes são invisíveis. Elas repousam no segredo da terra até que dê uma delas a ideia de acordar. Então, ela se estica e brota primeiro timidamente em direção ao sol, a um galinho encantador e inofensivo. Se for um galinho de rabanete ou de roseira, podemos deixá-lo crescer como ele quiser, mas se for uma planta ruim, é preciso arrancá-la.
assim que soubermos reconhecê-la. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe. Eram sementes de baobá. O solo do planeta estava infestado. Ora, uma baobá, se não nos damos conta logo, não conseguimos nunca mais nos livrar dele. Ele toma conta de todo o planeta. Ele perfura com suas raízes. E o planeta é pequeno demais e os baobás são muito numerosos e eles os fazem estourar. É uma questão de disciplina, me dizia mais tarde o Pequeno Príncipe. Quando terminamos de fazer nossa higiene pela manhã, é necessário fazermos cuidadosamente a higiene da planta. É preciso nos obrigar regularmente a arrancar os baobás assim que os distinguimos das roseiras, com os quais eles parecem bastante quando são muito novos. E um trabalho tedioso, mas muito fácil. E um dia ele me aconselhou a me dedicar a conseguir fazer um bom desenho para fazer isso entrar na cabeça das crianças do meu planeta. Se um dia eles viajassem, ele me dizia, isso poderia ajudá-lo. Por vezes, não há problemas em deixar seu trabalho para mais tarde, mas em se tratando de baobás é sempre uma catástrofe. Conheci um planeta habitado por um preguiçoso, ele deixou passar 3 arbustos e com as indicações do Pequeno Príncipe desenhei esse planeta. Não gosto nem um pouco de assumir o tom de um moralista, mas o perigo dos baobás é tão pouco conhecido e riscos que corre aquele que se prender em um asteroide são tão considerados que, pelo menos uma vez, faço a exceção à minha reserva. Digo, criança, prestem atenção ao baobás. Faz para advertir meus amigos de um perigo que há muito tempo estava próximo deles, assim como de mim, sem saber disso que trabalhei com afincos nesse desenho. A lição que eu dava valia a pena. Talvez você se pergunte, por que não há neste livro outros desenhos tão grandiosos quanto os desenhos dos baobás? A resposta é bem simples. Tentei, mas não consegui. Quando desenhei os baobás, estava animado com um sentimento de urgência. Então tá aqui o desenho mostrando a questão aqui ele falou um pouquinho naquela questão, né, porque ele queria saber qual que era o alimento do carneiro, né, que é a grama, e ele falou um pouquinho da questão do baobá, né, que se não arrancar o mal, né, pela raiz, que há sementes boas e as sementes ruins, mas quando planta a semente, né, a gente não parece uma roseira, mas não é, e para o país do Pequeno Príncipe, vamos falar que é ali o planeta, né? Desculpa, do Pequeno Príncipe é tão pequeno, esse tipo de planta pode fazer um mal muito grande. Aí tá, se ele não cortar antes, vamos falar, o mal pela raiz. Então, ele foi explicar para ele e aí ele tentou passar de uma maneira para falar, né, da questão da alimentação do carneiro, da questão da plantação, do que ele comia, de quais sementes que ele tinha que cuidar, por ser um planeta pequeno, no caso do Pequeno Príncipe, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Amanhã a professora lê o capítulo 6, né, dando continuidade, e aos poucos a gente vai entendendo o que ele quer dizer em relação à história do Pequeno Príncipe, tá? Tenham um bom dia, fiquem com Deus, qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Um beijo.